Pai é o protetor. E neste versículo, meus irmãos queridos, você vê que Deus fala aqui, Ele se compraz e está feliz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tudo que um pai quer na vida é que um filho seja o quê? Obediente. Tudo que um pai deseja é que o seu filho seja esta palavra, obediente. Porque a obediência gera alegria no coração do pai. A obediência gera isso. E neste versículo, Deus Pai, o nosso Pai, está proclamando a identidade de Jesus como um filho amado. Como um filho amado. E está aí aprovando o seu ministério. Depois que Jesus foi batizado, ele passou ali 3 anos e alguns meses, ali com 30 anos batizado. E Jesus ali, a voz fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Também Lucas 9:35, Mateus 17, versículo 5, também fala uma outra experiência, que Jesus está orando lá, e uma nuvem cobre eles, Pedro está ali também, e sai uma voz dizendo também assim: este é o meu filho amado. Deus fala mais uma vez para Jesus: este é o meu filho amado. Esta palavra no Novo Testamento está escrito sobre Pai, fala 245 vezes, só no Novo Testamento. No Evangelho de João fala 118 vezes, porque os 4 evangelhos, Jesus é apresentado em Mateus como um rei, Jesus é apresentado no livro de Marcos como servo, e Jesus é apresentado em Lucas como filho do homem, e em João ele é apresentado como filho de Deus. Filho de Deus. Por isso que João 1,12 fala que todos aqueles que confessarem, Ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Ele te deu a autoridade quando você confessa Jesus, de você abrir a sua boca e falar: eu sou filho de Deus, porque eu confessei. E ser filho de Deus é uma gratidão maravilhosa. E Jesus disse em João 13, versículo 15: eu vos deixei um exemplo, assim vos faça também. Porque o exemplo de um filho obediente ao Pai. O que traz alegria para o Pai? Um filho obediente. Amém? Jesus ensinou os seus discípulos em Lucas 11, versículo 2: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Jesus sempre glorificou a Deus, sempre. Lucas 11, capítulo 11, versículo 11, ele fala assim: quem que um pai entre vós, o filho pedir um pão, vos dará uma pedra? Pedir um peixe, vos dará uma serpente? No versículo 2 ele fala assim: se o filho lhe pedir um ovo, o pai dará um escorpião? Versículo 13 de Lucas 11, Jesus fala assim: se vós e seus mais sabedor para dar postagens aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que vos dará o Espírito Santo a quem vos pedir. Porque Deus sempre é Pai. Deus é Pai, meus irmãos. Aqueles que confessam o seu nome, o seu Filho Jesus, ele se torna Pai. E Pai é Pai. Pai é maravilhoso ser Pai. Quando eu fui pai a primeira vez, que eu vi o rosto da minha filha, eu chorei. Eu senti o peso de ser pai. E assim, meu coração enfrentando chuva e tudo, eu vi o rosto dela. Eu falei: eu sou pai. Oh, meu Deus, é uma dádiva especial. Deus sempre expressou a sua paternidade quando o povo do Egito clamou a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Deus ouviu as aflições dele e mandou Moisés falar com o faraó do Egito. E lá vai Moisés falar com o faraó em Êxodo 4, 22. Então dirás a faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Olha só Deus falando com o povo de Israel: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Porque a Bíblia fala em Salmo 103, versículo 13: como o pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmos de Davi. E Deus fala lá para Faraó, Moisés fala para Faraó assim: Israel é meu filho, o meu primogênito. Sempre Deus falando isso. Oséias capítulo 11, versículo 1: quando Israel
cumpriu isso em Mateus 2,15, quando Jesus foi para o Egito lá e Deus chamou ele depois que Herodes morreu. Se cumprindo a profecia, porque Deus, Ele é Pai, meus irmãos, e Pai cuida do filho, Pai guarda o filho, Pai ama o filho. Amém? Veja só, meus irmãos, os profetas, quando ia confrontar o povo de Israel, Jeremias capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: convertemos, ó filho rebeldes, diz o Senhor. Sempre Deus falando como filho, sempre assim. Salmos 34, 11: vinde meninos, ouvem, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Sempre Deus falando menino, filho, porque Deus é Pai. E Jesus, aproveitando essa grande oportunidade, ele se reúne com os fariseus, ali, com os escribas e os pecadores. Como Jesus, a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 34, que falava só por parábolas, Jesus, ele conta uma parábola. Lucas 15, no versículo 11, ele fala sobre isso. Ele fala assim: havia 2 filhos. O mais jovem pediu o quê? Pediu a herança. Falou para o pai: me dá a herança, a fazenda, que eu quero sair daqui. A Bíblia diz que o pai deu, e ele saiu. O filho saiu, pediu a herança, saiu de casa e foi embora. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 15 que ele foi para uma terra muito distante, e aí ele gastou todos os seus dinheiros, toda a sua herança, e começou a passar fome. Foi para um país longe, em outras linguagens falam bem longe. E aí, quando ele perdeu toda a sua herança, ele falou com um dos donos daquele lugar lá: eu quero com fome para trabalhar. E levaram ele para cuidar de quê? De porcos. Lucas 15, versículo 15. Com certeza, cuidar de porco não é coisa de judeu, porque a lei diz, lá em Levítico 11:7 e Deuteronômio 14:6, que comer porco é uma abominação para judeus. E ele estava ali cuidando de quê? De porco. Com certeza ele estava num lugar bem distante da sua casa de Israel, cuidando do porco e com vontade de comer as comidas daqueles porcos e das bolotas. E ele ficou com fome. E a Bíblia diz em Lucas 15:16 que ele, caído em si, lembrou dos trabalhadores do seu pai e disse: na casa do meu pai há muita fartura, muito pão, eu me levantarei e voltarei para lá. E ele volta. E Jesus conta essa parábola para eles, para aqueles homens. Por que, meus irmãos? Porque Israel era assim. Israel trocou a sua herança, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, por outros deuses. E nós também somos assim. Nós trocamos Deus por qualquer coisa. Nós falamos que amamos o Senhor, mas não amamos de verdade. Nós falamos: ah, Senhor, eu te amo muito, mas quando aperta, nós deixamos Deus e abandonamos. Já dizia Billy Graham: muitos chamam Deus de Pai, mas pouco obedecem como filho. Martim Lutero disse assim: Deus é Pai, então se posicione como um filho. E John Owen disse assim: quando você dizer assim, não há mais saída para mim, o Pai diz: eu guiarei os seus passos. Porque Deus sempre esteve com o coração aberto para seus filhos. Isaías 64, versículo 8 diz: mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e todos nós obra de Suas mãos. Deus sempre é Pai. Jesus disse em João 8, versículo 29: aquele que me viu está comigo, o Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus disse também em João 12, 26: aquele que me servir, o Pai o honrará. É Deus honrando sempre aqueles que são filhos, e o Pai sempre honra. E o Pai, quando fica alegre, ele honra o filho mesmo, irmãos. O Pai não vai desfazer, ele honra o filho, e Deus é assim, sempre será assim. Jesus disse em Mateus 6, versículo 32: vosso Pai bem sabe que necessita de todas estas coisas.